Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui juntos para tratarmos, do assunto de enfermagem em UTI. E hoje o tema da nossa aula é assistência de enfermagem na intubação. Tá bom, pessoal? De suma importância a gente aí tá entendendo como é que acontece esse processo de intubação e como é que a gente vai auxiliar então nesse processo, ok? Sem mais nem longas, vamos então para o conceito de intubação endotraqueal. Nada mais, nada menos que a passagem de uma cânula endotraqueal através da boca ou do nariz para dentro da traqueia. O indivíduo ele está apresentando dificuldade em respirar, ele não consegue respirar sozinho, então se faz necessária essa intubação. Então, é a passagem dessa cânula, tá aqui, eu convido vocês para que vocês possam acompanhar os slides junto comigo. Então, é a passagem dessa cânula endotraqueal, também conhecida por tubo, através da boca ou do nariz, vai depender da situação em que está vivenciando o paciente, para dentro, então, da traqueia, tá bom? Quais são as finalidades? Primeiro, isolar as vias aéreas para conservá-las, reduzindo o risco de broncoaspiração. Então, quando se tem aí o risco de broncoaspiração por causa de secreções existentes, ali dentro da traqueia, se faz necessário, então, isolar essas vias aéreas para mantê-la pérvia, para mantê-la funcionante, tá bom? O segundo ponto, que é a segunda finalidade que a gente está trazendo aqui para vocês, é que permite a aspiração da traqueia. Tá aqui, olha. Permite a aspiração da traqueia. Então, vai facilitar a questão da aspiração. A terceira finalidade é que assegura o fornecimento de uma alta concentração de oxigênio, que é uma concentração que ele está necessitando neste exato momento, tá bom? E aí, fornecer uma via para a administração de certas drogas, que também se faz necessário aí na questão das finalidades da intubação endotraqueal. Intubação essa, que é a passagem de uma cânula por dentro, então da traqueia, pela boca ou então pelo nariz, vai depender muito da situação do paciente, para que mantenha essa via hipérvia, para que o nosso paciente ele possa ser ventilado da forma adequada, tá bom, pessoal? Passando mais um pouquinho, nós iremos agora conhecer os tipos de intubação endotraqueal. Lembra que nós falamos lá no conceito que essa intubação ela pode ser feita através da boca ou então do nariz? É aqui que nós iremos aprender agora esses tipos de intubação endotraqueal, tá bom? Vamos lá. O primeiro tipo é o tipo orotraqueal, Oro vem de boca e traqueal, traqueia. Então, nós temos aqui um prefixo oro, que significa boca, e o sufixo traqueal, que significa traqueia. Mais um barulhinho aí para atrapalhar a nossa gravação de aula, mas nada que venha atrapalhar, tá? E aí nós temos aqui, então, a questão da intubação orotraqueal, é que é uma via muito mais rápida e é menos traumática para o paciente, e é de sempre primeira escolha em caso de urgência. Agora, claro que vai depender da situação do paciente. Então, o primeiro tipo de intubação endotraqueal, que é de primeira escolha em caso de urgência e emergência, é a orotraqueal, que se dá através da boca, introdução do tubo através da boca, passando pela traqueia. Mas existe também o tipo de intubação nasotraqueal, que se faz através do nariz. Vai inserir, então vai fazer essa passagem, do tubo pelo nariz. Então vamos lá. Essa intubação nasotraqueal, ela indica ou ela é indicada principalmente no caso de traumatismo cervical. Porque no caso do traumatismo cervical, a gente não vai poder hiperestender o pescoço do nosso paciente.
Então, no caso, quando acontece os traumatismos, né, da cervical, nós nunca iremos observar o caso da intubação nasotraqueal, vai ser sempre orotraqueal, tá bom? Porque no traumatismo cervical não se pode, então, estar hiperestendendo aí o pescoço do paciente, tá bom? Deu para entender? Eu vou repetir de forma mais básica para que vocês entendam, tá bem? Nós temos aqui os tipos, tá bom, de intubação endotraqueal, que nós temos como possibilidades de 2 tipos. A orotraqueal, que se dá através, né, a intubação se dá através da boca e aí passando pela traqueia, esse tubo, e a nasotraqueal através do nariz, passando pela traqueia. No caso, quando se escolhe a nasotraqueal, o tipo de intubação, é porque existe algum tipo de traumatismo cervical. Então, não pode, de forma alguma, hiperestender o pescoço do nosso paciente, tá bom? Passando mais para frente, nós temos aqui agora as indicações da intubação endotraqueal. Nós vimos conceito, nós vimos as finalidades, nós vimos os tipos de intubação e agora nós iremos aprender quais são as indicações da intubação endotraqueal, tá? A primeira indicação da intubação endotraqueal é a parada cardiorrespiratória, tá? Aqui como primeiro ponto que eu trouxe para vocês. E aí nessa parada cardiorrespiratória também deve ser feito compressões cardíacas realizadas no ato. Então, quando se faz a parada cardiorrespiratória, quando se tem a parada cardiorrespiratória e se faz as compressões cardíacas, se faz então também a indicação da intubação endotraqueal. No segundo ponto das indicações, nós temos aí a incapacidade do cliente consciente ventilar de forma adequada. Ele pode estar consciente, mas ventilando de forma inadequada. Então, se faz aí necessário também a intubação endotraqueal. O terceiro ponto das indicações da intubação endotraqueal é a incapacidade de ventilar o cliente. Está aqui comigo, ó, acompanha. Eu convido vocês para acompanhar-me. Incapacidade de ventilar o cliente inconsciente com métodos convencionais. Nós estamos vendo aqui 2 casos. O paciente consciente, o cliente consciente, mas ventilando de forma inadequada, precisa da intubação endotraqueal. E o paciente que está inconsciente também precisando de intubação endotraqueal. Compreendido aí essa primeira etapa da intubação, conceito, as finalidades, as indicações, os tipos de intubação, né? Tá bem tranquilo até aqui, né? Então eu vou passar o assunto com vocês para que a gente adiante o assunto. E aí agora nós iremos estudar os materiais para a intubação endotraqueal. É preciso a gente conhecer dos materiais? Sim, é preciso vocês técnicos de enfermagem e nós enfermeiros também conhecermos quais são esses materiais que são utilizados e para que servem, tá bom? O primeiro material trazido aqui para vocês como estudo é o laringoscópio. Esse laringoscópio, tá aqui, vendo aqui a questão, né? Para vocês visualizarem, se fosse numa aula convencional, numa aula presencial, vocês estariam aí então vendo, né, o material, pegando, tocando, vendo as partes que compõem, mas infelizmente a gente está vivendo nessa pandemia e a gente não pode estar, né, de forma presencial. Mas a gente vai se desdobrando aí da maneira melhor possível para vocês, para que vocês venham estar absorvendo aí o conteúdo, tá? Então, o primeiro material, né, que a gente está estudando agora na intubação endotraqueal é o laringoscópio. Esse laringoscópio vai fazer com que haja, então, aí a abertura da via para que se possa, então, visualizar a laringe para que possa ser introduzido o tubo que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? Primeiro material é o laringoscópio, tá bom? Esse laringoscópio ele é formado por algumas partes, né? Nós temos aqui a lâmina, nós temos aqui o corpo, é formado também
por pilhas, porque precisa das pilhas, acompanha comigo aqui no desenho, ó, precisa das baterias, né, para que possa ser funcionante. Nós temos a presença aí, então, da lâmina, que pode tanto ser curva como reta, vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Nós temos aqui a cabeça, olha, do laringoscópio, que é onde faz o encaixe com a lâmina. Então, vocês vão estar vendo aí de forma bem detalhada esses materiais, tá bom? O primeiro material foi o laringoscópio, isso mesmo. Vamos passar? Nesse laringoscópio, lembra que eu falei das lâminas? Nós temos aqui, olha, acompanha comigo no desenho, as lâminas retas e as lâminas curvas. Vamos entender para que serve cada uma delas, tá? Acompanha aqui também comigo, olha, no slide. Primeiro ponto foi exposto a questão da lâmina curva. Essa lâmina curva, ela é muito menos traumática do que a reta, né? A curva, ela tem mais facilidade, né, de introdução. Então, a lâmina curva, ela é menos traumática para o paciente, estimula menos os reflexos e permite maior espaço para visualização adequada durante a colocação do tubo. Então, ela facilita ainda mais, né, a questão da intubação. Ok, pessoal? Deu para entender? Vamos para a reta. Na nossa lâmina reta, trazida aqui para entendimento de vocês, nós temos aqui que é uma lâmina que é fácil inserir em pacientes que não têm incisivos centrais. Então, quando eles não têm esses incisivos centrais, os dentes incisivos centrais, é muito mais fácil passar. Mas a que é menos traumática é a lâmina curva, tá bom? Aí, dependendo do paciente, nós temos as numerações adequadas para cada faixa etária, ok, pessoal? Passando mais para frente, nós agora iremos estudar o tubo endotraqueal, que é justamente por ele, né, que é feita a questão aí de administração de drogas, a questão da facilitação aí da respiração, a introdução de grandes concentrações de oxigênio. Então, vamos lá. Esse é o tubo real que foi trazido em foto para que vocês pudessem se familiarizar. Ele é composto por algumas partes que se faz necessário, né? Nós da enfermagem também sabermos, conhecermos. Então vamos lá, começando aqui pela ponta do tubo, onde nós temos o conector. Tá vendo aqui no desenho? É a mesma, tá, minha gente? É o mesmo desenho, então acompanhe. Nessa ponta da extremidade, nós temos o conector. É ele que vai ser conectado, né, ao respirador. Nós temos aqui ao longo o tubo, tá? Que é esse mesmo aqui, olha, o tubo. Nós temos uma linha aqui radiopaca. Tá dando para vocês virem aqui, olha, uma linhazinha radiopaca, meio acinzentada, né? Nós temos aqui os marcadores de profundidade, tá bom? Nós temos aqui na extremidade o balão. Esse balão, ele é de suma importância porque ele vai facilitar aí a questão da monitorização, da questão de secreções. Então, vai permitir a gente aí prevenir a passagem de fluidos e secreções da traqueia, tá bom? Nessa extremidade ainda mais abaixo, nós temos o bisel, que é por onde passam os gases, né, que são administrados aí para fazer o processo respiratório, para manter os níveis de oxigênio. Nós temos aqui nessa extremidade também um orifício chamado olho de Murphy. Quando o bisel ele obstrui o olho de Murphy, ele facilita aí a passagem dos gases. Nós temos aqui também, né, no tubo, o chamado balão de controle. Esse balão de controle está aqui, olha, nesse desenho aqui está melhor para vocês verem. Esse balão de controle aqui, ele permite a gente ter uma sensação tátil do balão, tá? Aqui nós temos a válvula, né, de conexão.
Então é importante a gente saber, né, cada parte que compõe aí, então, o tubo endotraqueal, tá? É interessante dizer para vocês que é diferente o número da cânula que é passado no homem e na mulher, tá? Existem aí diferentes tamanhos, então a cânula feminina geralmente é escolhida a de número 7,5, 7,5, acompanha aqui por favor. Ó, deixa aqui o cursor chegar, de 7,5 a 8, tá bom? E nós temos aqui a questão dos homens de 8 a 8,5, tá? O tamanho do tubo endotraqueal. Ok, pessoal? Entendido essa parte dos tubos? Então vamos lá. Ainda existem mais materiais aqui para que a gente venha entender quais são os que são utilizados no processo de intubação endotraqueal. Nós temos o fio guia. Esse fio aqui ele facilita a passagem do tubo, tá? Pela traqueia. O nome desse fio é mandril hospitalar. Nós temos as seringas, né, que a gente pode estar utilizando aí descartáveis de 5 a 10 ml para a gente encher o balão, tá, com ar para que fique seguro. O uso das luvas estéreis, lembrando que é um procedimento que tem que ser feito, né, com luva estéreo para reduzir a quantidade de micro-organismos. Então, nós temos aqui o lubrificante hidrossolúvel. Esse é o cloridrato de lidocaína, o mais utilizado, porque também facilita aí, né, que a região ela fique anestesiada, meio assim, não fica tão, né, anestesiado assim, mas já reduz um pouco a sensação. Nós temos a pinça de Magil ou Magil, como queiram, existem várias formas aí de estar pronunciando. Essa pinça de Magil, ela é importante porque vai facilitar aí a questão da abertura, principalmente quando feito a intubação nasotraqueal, e a cânula de Guedel, principalmente quando o paciente ele está inconsciente. Se faz o uso então da cânula, tá bom? Da cânula de Guedel, para que vocês possam estar aí aprendendo então. Vou passar mais para frente, porque ainda temos mais materiais para que possa ser entendido por vocês. Vocês já conhecem esse material, que é comumente falado como ambu, mas o nome não é ambu, porque é a marca. É um ventilador manual, é uma bolsa, válvula, máscara. Nós temos a fonte de oxigênio, que pode ser canalizado em forma de torpedo, tá? Para facilitar também aí logo a concentração dos níveis de oxigênio. Esse procedimento de intubação, minha gente, ele é feito pelo médico. Vocês sabem, né, que é um procedimento feito pelo médico, mas o enfermeiro de emergência, de urgência e emergência, ele também pode fazer uso, desde que ele seja treinado para fazer esse tipo de procedimento, tá? O posicionamento, então, a gente vai aprender como é que se faz, como é que se posiciona esse paciente para que ele possa, então, ser intubado. Primeiro, é a flexão da porção inferior do pescoço. Essa flexão aqui ela é importantíssima para hiperestender o pescoço, para poder fazer então a passagem do tubo. Lembrando que no caso de trauma cervical não se pode, tá? Estar hiperestendendo o pescoço para fazer a intubação. Se faz então a passagem então pelo nariz, tá? É nasotraqueal, a passagem do tubo. Mas vamos lá. Depois que a gente flexiona, a gente posiciona o paciente, a gente vai remover próteses dentárias, aspirar sangue e secreções. Por que se deve fazer? Para que evite então a broncoaspiração. O terceiro ponto do posicionamento é fornecer oxigênio com a bolsa válvula máscara, que é o ambu que vocês conhecem, pelo menos 3 minutos antes, que é para poder fazer o processo então de intubação, tá? Lembrando mais uma vez dizer que é procedimento médico, mas no caso de enfermeiro emergencial,
ele devidamente treinado, ele pode fazer a intubação. Lembrando dizer que o posicionamento correto é sempre hiperestendendo o pescoço, mas lembrando dizer que quando acontece um trauma cervical, não pode hiperestender o pescoço para fazer orotraqueal, vai ter que ser feito pela nasotraqueal, tá bem, minha gente? É importante a gente fazer esse reconhecimento, tá bom? E aí nós iremos agora conhecer um informativo que é muito importante, que é sobre o laringoscópio. O laringoscópio é observado e organizado por nós da enfermagem. Nós temos que sempre verificar se o laringoscópio ele está funcionante, se as pilhas estão funcionando, se ele está devidamente funcionando de forma total, em sua totalidade, porque senão na hora da intubação, como é que você vai fazer, como é que o médico vai fazer a questão da intubação se o laringoscópio não estiver funcionante, se não estiver funcionando a questão das lâmpadas, né? Então é muito importante aí a gente observar para que na hora, né, não venha ocasionar esse tipo de problema, tá bom, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, daqui a pouquinho nós retornamos com o vídeo aula, dando continuidade aí a essa temática, tá certo, pessoal? Até mais!